Boa noite, sejam bem-vindos ao debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição, com as presenças de Bruno Melim, deputado do PSD, de Paulo Cafofo, do Partido Socialista, de Miguel Castro, deputado pelo Chega, e de Luís Martins, deputado pelo JPP. Neste programa ainda o rescaldo da rejeição do Orçamento da Região para 2025 e também, de certa forma, já há uma antecipação do que poderá acontecer na próxima semana com a moção de censura apresentada pelo Chega e que será discutida na próxima semana, e começo precisamente pelo Miguel Castro. Temos que ouvir o Luís Martins, que é deputado do JPP, e também perceber por parte do JPP se isto só se resolve mesmo com eleições. Se essa também é a sua perspectiva. Boa noite, Gil. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite a todos os madeirenses. Se isto só se resolve com eleições, parece que é o que está na perspectiva, porque na próxima semana vamos discutir a moção de censura apresentada pelo Chega e, a não haver nenhum recuo por parte de Miguel Albuquerque ou da reformulação do governo, toda aponta que essa moção de censura irá passar. Agora, convém esclarecer, temos aqui fazer um ponto da situação, vários colegas aqui do painel já o fizeram, e convém ver uma coisa. Esta situação começou em janeiro de 2024 com Miguel Albuquerque arguido. E fomos para eleições e sem orçamento. Os partidos que o apoiavam na altura retiraram-lhe o apoio, o orçamento foi retirado e foi empurrado para a frente e ficámos ao regime de duodécimos até durante 7 ou 8 meses. Acontece o seguinte, chegámos a junho, novo governo, o Chega acabou por viabilizar a proposta, o programa de governo do PSD e também o orçamento na altura. E, entretanto, agora retira a confiança, ou seja, apoiou e retira essa mesma confiança que tinha dado apresentando uma moção de censura. Sim, que entretanto surgiu mudou. Perante, exato, mais 4 secretários arguidos, com suspeições de corrupção, e apresentou essa moção de censura. Apresentada essa moção de censura, tivemos que lidar com esse facto. Acontece depois uma coisa um bocado estranha, que acho que foi um momento infeliz em termos políticos por parte do PS, que é quando, há um mês atrás, estava a ser apresentada a possibilidade ou não de discutirmos logo a moção de censura ou adiarmos para o dia 17, e que o PS, na altura, viabiliza esse mesmo adiamento, dizendo que não ia dar oportunidade de Miguel Albuquerque ir para eleições com o argumento de que não tinha o orçamento aprovado. Deu-nos a entender, ou subentendemos nas entrelinhas, pelos vistos parece que mal, que o PS viabilizaria esse orçamento, porque não se pode depois estar a pedir, acho que é uma incongruência, não faz sentido, ao partido que apresentou a moção de censura que viabiliza o orçamento quando é o próprio a apresentar a moção de censura. Acho que é um momento infeliz. O que é que nós conseguimos com isto? Termos discutido este orçamento. Tem aqui que nem chegou a ser discutido, foi só muito na generalidade. E o que é que acontece? Em vez de perdemos um mês, como disse o Sr. Deputado Bruno Melim, e demos, de facto, Miguel Albuquerque apresentou este documento, que tem aqui muitas medidas, algumas delas já eleitoralistas e a prever eleições, ou seja, no fundo, Miguel Albuquerque conseguia apresentar este documento, que em vez de ser um orçamento, acaba por ser, e há de ser, caso haja eleições, um instrumento de propaganda. E voltando aqui ao Jota, e já dou a palavra ao Paulo Cafofo, mas voltando aqui ao Luís Martins, e numa eventual solução que foi aqui levantada, a possibilidade de Miguel Albuquerque sair do governo e também estes membros do governo que estão indiciados e pelo menos estão, enfim, falados em relação a processos. Assim, se isso acontecesse, estaria o JPP disponível para viabilizar um governo sem o recurso a eleições? Primeiro, isso é uma questão interna do PSD, e o PSD é que vai ter que resolvê-la. A seu tempo, nós, como habitualmente, vamos refletir, vamos discutir nos órgãos internos do partido e havemos de nos pronunciar, vamos nos pronunciar. Não, nós não pomos o carro à frente dos bois. Quando tivermos uma solução concreta, perante uma realidade concreta, aí vamos nos pronunciar com responsabilidade e os madeirenses podem contar com o JPP. Relativamente ao orçamento que o Sr. Deputado Bruno Melim falou na questão dos vencimentos da administração pública.
quando tivermos novo orçamento e que seja aprovado, os funcionários públicos poderão receber retroativamente. Claro. E, de facto, neste orçamento... E deste orçamento tem aqui várias medidas que, de facto, são alguns bombons para o Natal. Aproxima-se o Natal e, de facto, tem aqui alguns bombons para a administração pública. Por exemplo, a questão do... Por exemplo, dou-lhe o exemplo da questão do CIADAP, por exemplo, que agora os 6 pontos desta vez podem progredir ao escalão seguinte. Mas o JPP não é favorável a essa ideia? O JPP é favorável. A ideia só peca por tardia, porque havia muitos funcionários públicos. O orçamento não é só isto. Já vamos lá, Sr. Deputado. Já vamos lá, Sr. Deputado. Isto é uma pequena parte. Isto é para ir à pesca, leva a cisca, mas eu depois já falo do resto. É o seguinte, relativamente... Mas esses bombons que falou no CIADAP... Não, por exemplo, o CIADAP, mas acontecia o seguinte, muitos funcionários... Mas o JPP concorda, portanto... Muitos funcionários públicos, estamos a falar de um documento no seu todo, não nas partes. Quando se aprova o documento, aprovamos tudo. E, de facto, tem aqui algumas medidas para a administração pública que, se o JPP for governo ou estiver numa solução de governo, há aqui medidas que a administração pública pode ficar tranquila, porque nós também somos favoráveis aos funcionários públicos. O que está aí anunciado vão manter. Agora vou dizer o que é que tem aqui. É um orçamento despesista. A questão da dívida, que empurramos sempre para a frente com a barriga, são 601 milhões de euros para o serviço da dívida, Sr. Deputado. 137, mas pagamos agora. Para terem noção, os 600 milhões de euros da dívida dava para construir 12 hospitais. Ninguém diz que não ia pagar. Mas Vossas Excelências é que não estão a pagar a dívida. Estão a adiar. E ela até pesa menos no nosso PIB do que a média nacional. Estão a pedir 476 milhões de euros de dívida nova para pagar a dívida velha. Para baixar juros, chama-se refinanciamento, Sr. Deputado. Não baixa juros, tem 137 milhões. A dívida líquida não tem baixado e compromete-nos muito. Baixa taxa de juros. Mas, Luís Martins, mas a dívida, independentemente de quem governa a região, independentemente da cor política que venha a ser o governo, ela existe. Qual é a solução? É não pagar? Não, a solução nunca foi não pagar, não dizemos, mas amortizar... É um encargo que existe. É um encargo, se calhar temos que pensar outras políticas, cortar no despesismo, cortar noutras despesas para podermos, de alguma forma, amenizar esta dívida. Porque compromete paga a dívida e ainda dá estes bombons que o senhor diz que são eleitoralistas. Não, tem aqui os bombons eleitoralistas, não paga a dívida. Nós pagamos dívida, fazemos investimento e temos bombons. E os senhores são contra. O investimento é do PRR. Repare que desde 2015, a maior parte do investimento, por exemplo, da habitação, que aflige neste momento muita população, em especial os jovens, e que compromete a emancipação dos jovens e a saída da casa dos pais, a constituição de família e a renovação de novas gerações... Fazem com que o PRR possa não ser uma realidade. E não sentem responsabilidade de terem adiado o PRR 3 anos e só começar a aplicar o PRR 3 anos depois, guardaram 3 anos na gaveta e estamos agora em cima dos prazos. Vieram em 2023, Sr. Deputado. Vieram em 2023. É tanto que a nível nacional a execução e o nível de compromisso é muito inferior. O Sr. Deputado, se quiser falar sobre esses temas, podemos falar com seriedade. Vamos tentar falar um bocadinho. A questão do PRR e a habitação. Bruno, e agora quem está no uso da palavra é o Luís Martins. O PRR e a habitação têm 119 milhões este ano. Se não fossem os fundos do PRR, não tínhamos dinheiro do orçamento regional, apesar do aumento da receita, para a habitação. Não tem investimento da habitação. De arrendamento e de aquisição à primeira mas por exemplo... Não há investimento de habitação. Luís Martins. Objetivamente mentira. No PIDAR há 15 milhões de euros só para apoios ao arrendamento e apoios à primeira aquisição, fora os fogos de construção. 15 milhões. Agora, eu estou a falar de 2015 até agora. De 2015 até agora. E as autorizações que têm aqui encapotadas, porque fala disso, mas é que o orçamento também tem aqui autorizações. E uma delas é a alienação do património público, nomeadamente património da RAM, que passa para o Instituto de Habitação da Madeira, sem ser muito claro qual o objetivo. Poderá determinar o que é considerado... Sim. Só uma pequena coisa. Estávamos aqui a falar, e o Sr. Deputado Bruno Melim a falar que demorou 4 horas. O que é preciso perceber uma coisa é clarificar uma coisa. O que houve um princípio de entendimento para que, no quadro parlamentar,
fosse encontrada uma solução alternativa e de alternância política, o que é normal em democracia, e que acontecesse seria a primeira vez na região autónoma da Madeira. E é preciso clarificar uma coisa, é que foi uma proposta apresentada por 2 partidos que totalizavam 20 deputados. E depois, que foi às claras, feita à frente das câmaras da televisão e para toda a população ver. Esse contrato. Depois houve um outro namoro ou um segundo casamento com a mesma noiva e que ninguém fala, que diabolizam de facto um princípio de entendimento, não houve nenhuma coligação prévia, não houve nenhum entendimento prévio, foi naquele dia, foi feita à pressa, porque afinal havia outro casamento, era o segundo casamento com a mesma noiva, que foi o CDS. Esse casamento foi feito pela segunda vez e o primeiro casamento, de facto, não se concretizou, porque o senhor padre que ia fazer a cerimónia já estava comprometido com outra cerimónia que se realizou no dia a seguir. E a proposta que, na altura, o JPP apresentou foi inviabilizada. Porque havia uma solução de estabilidade que foi dada, com garantias de estabilidade que nós nunca vimos, pelo PSD, CDS, parece que havia mais alguém para aguentar. Foi o Chega, Chega que aguentou o governo. É que aguentou e depois deixou cair. Então, mais uma vez, voltámos aos zigue-zagues do Chega, que um dia é, no outro dia não é. E hoje, até a moção de censura que se vai discutir, reparem, nós fez o PS e fez uma conferência de imprensa. Fez uma conferência de imprensa a dizer qual era a posição sobre o orçamento. Não é contra a moção de censura, mas é os zigue-zagues até à última da hora, a ver para onde é que vai pender. Não é zigue-zagues, não. É mais um zigue-zague outra vez. Não é zigue-zague. Nós temos a oportunidade, os senhores não aproveitaram. Luís Martins, sim, para concluirmos, estamos mesmo a fechar o programa. Relativamente, outra vez, à questão do orçamento, não há de haver drama nenhum por se continuar com o orçamento de 2024, se isso vier a acontecer, porque se o orçamento de 2024 foi bom, se funcionar aos duodécimos, é exatamente o mesmo orçamento de 2024. Não. E só queria falar de uma coisa que tem sido bandeira do JPP, que é a questão do ferry, que aparece aqui no orçamento, mas só para passageiros. O ferry só é sustentável se for com passageiros e carga, senão tem que ser sustentado pelo erário público. Senão tem que ser sustentado e nós precisamos para baixar, e precisamos disso para baixar o custo de vida. Vamos ter que ficar por aqui. Às vezes é preciso inverter. Agradecer a presença dos presentes neste debate, que ainda continua um pouco intenso, mas vamos ter que ficar mesmo por aqui. Na próxima semana voltaremos com outro debate parlamentar. Boa noite, fique bem.